Oi, meu nome é Amanda e eu e a minha colega Manuela vamos falar um pouco sobre a história da Grécia Antiga. Quando a gente pensa na Grécia Antiga, logo nos vem na cabeça belas construções e guerras por território. Porém, a história desse país não se baseia apenas nisso. Eu vou começar falando sobre a estrutura social da Grécia, que apesar de variar muito entre as cidades e estados, tinha algumas características em comum. Cidadãos de fato eram a menor parte da população da Grécia. Só era considerado cidadão aqueles homens livres nascidos em Atenas, com os pais também nascidos na mesma cidade. Os metecos também faziam parte da sociedade da Grécia. Eles eram estrangeiros residentes de uma das polis, estavam ali com fins de comercializar materiais e alimentos para a população. Os escravos eram uma parte significativa da população da Grécia. Eles não possuíam direitos políticos e eram propriedade de seus mestres. Já a maior parte da população da Grécia Antiga se baseava nos camponeses e nos trabalhadores. Eles desempenhavam funções diversas, indo de cuidados domésticos, comerciais ou até agrícolas. Essas camadas sociais eram bem complexas e interagiam muito entre si mesmas. Elas variavam muito de acordo com o período histórico e a cidade-estado ao qual elas estavam localizadas. Sobre a cultura e a religião da Grécia Antiga, são fatores fundamentais para a compreensão da sociedade ocidental atualmente. Elas deixaram diversos aprendizados tanto para os ramos da artes, filosofia, literatura e ciências. A religião grega era politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, sendo o principal deles o Zeus. Os deuses, na cultura deles, interagiam com o mundo natural e com seres humanos. Além dos deuses do Olimpo, os gregos também cultuavam divindades menores, como seres da natureza e semideuses. A mitologia grega desempenhava um papel fundamental na cultura e na religião. Através de teatros, histórias e mitos contados de pais para filhos, eles tentavam explicar os fenômenos da natureza e a criação da humanidade e da Terra. Os rituais religiosos envolviam festivais, sacrifícios e jogos, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos tão famosos atualmente. Oi, gente, meu nome é Manuela de Lima e hoje eu vou falar então um pouco para vocês sobre a economia e a política na Grécia Antiga. Começando no tópico economia, ela era bem diversificada e dependia de algumas atividades principais. Dentre essas atividades estava a agricultura, que apesar da região ali do sul da Europa, mais especificamente na Península Balcânica, não ser uma região de solo tão fértil, eles conseguiam produzir o suficiente para se manter e para comercializar. Eles produziam principalmente grãos, azeite, vinho, frutas e legumes, que como era o que eles mais produziam, consequentemente, era o que eles mais consumiam diariamente. Falando então um pouco sobre agora o comércio era bem desenvolvido, principalmente por causa das rotas marítimas que eles tinham, porque foi crescendo as navegações e, consequentemente, surgindo o comércio marítimo. Então, eles desenvolveram rotas extensas ao longo do Mediterrâneo e o Mar Egeu. Um exemplo de uma cidade-estado que tinha um comércio marítimo muito forte era Atenas, porque eles estavam localizados ali numa região bem propícia para isso, né? E eles dependiam fortemente da venda de azeite e cerâmica. Então, como eu citei agora a cerâmica, eu vou falar um pouco mais sobre o artesanato na Grécia Antiga. E uma das principais produções artesanais era realmente a cerâmica, porque naquela época não existia geladeira ou um potinho de tapoeira onde é que eles pudessem guardar os alimentos, né? Então eles produziam vários jarros e recipientes feitos de cerâmica para guardar, por exemplo, os grãos. Assim, se mantinham preservados por mais tempo e animais, como por exemplo ratos, não conseguiam entrar em contato com aquela comida e ela não ficava contaminada. Claro, temos que levar em consideração que não existia uma higiene tão grande, uma preocupação com isso naquela época, mas já era um tópico pensado ali, né, preservar aquela comida, era importante para eles. Outra produção muito forte era a produção têxtil, porque eles produziam bastante linho e comercializavam ali naquelas rotas que eu citei anteriormente, as rotas pelo Mar Mediterrâneo e Mar Egeu, rotas, né, marítimas. E também, o último tópico no artesanato era a produção metalúrgica, onde eles produziam armas, não armas, né? Armas de fogo eram armas como lanças, por exemplo, que eles usavam em guerras. E outros artefatos, como por exemplo facas, que eram usados diariamente, né? Na caça e no corte do couro dos animais. Itens mais básicos, né? Também, outra atividade muito importante para a economia da Grécia Antiga era a mineração, principalmente de ouro, ferro e prata. E por fim, a cobrança de tributos.
impostos e valores cobrados pelas cidades-estado para melhorar a infraestrutura da cidade e manter a segurança. Porque como a gente vê em filmes dessa época, né, que retratam a Grécia Antiga, como por exemplo Os 300 de Esparta, ou também jogos, né, como Assassin's Creed Odyssey, ali naquelas cidades, naquelas polis, sempre tinham guardas rondando e mantendo a segurança das cidades. E por fim, né, não posso deixar de falar também que todas essas atividades comerciais foram muito importantes para o desenvolvimento e crescimento da economia na Grécia Antiga. Então agora eu vou entrar no tópico política e eu separei aqui alguns sistemas de governo da Grécia Antiga e vou explicar cada um deles para vocês. E só para deixar claro, na Grécia Antiga existiam vários sistemas de governo que geralmente variavam de uma cidade-estado para outra. O primeiro exemplo que temos é a democracia ateniense. Atenas é conhecida até hoje por criar o primeiro sistema de democracia direta. Existia uma assembleia onde os cidadãos da cidade podiam opinar as decisões futuras da cidade, ou seja, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, eles tinham o poder de opinar. Nem sempre eram ouvidos, é claro, até hoje isso acontece. E também alguns cargos públicos eram cumpridos através de sorteios, ou seja, as pessoas passavam por um sorteio e eram designadas para cumprir tal cargo público. Outro exemplo que temos é a oligarquia espartana, um sistema de governo altamente militarizado, onde existiam 2 reis que governavam tudo e eram acompanhados de um conselho de anciões, também conhecido como gerúsia, além de uma assembleia popular, a Pela, e 5 magistrados, que também eram conhecidos como éforos, que supervisionavam a administração e a justiça. Ou seja, os reis estão governando toda a cidade-estado. Os magistrados supervisionavam, bom, eles estão sendo justos nessas decisões? Eles estão tomando a decisão certa? Então eles supervisionavam tudo isso. Tem também as tiranias, que começavam de uma forma extremamente problemática. Geralmente eram iniciadas através de golpes de Estado e os tiranos, eles exerciam poder absoluto. E geralmente eles eram bem injustos e as suas formas de consolidar o poder eram, vamos dizer assim, erradas, não eram muito éticas. Eles simplesmente queriam mandar em tudo e não deixavam as pessoas opinar, ou seja, eles eram extremamente tiranos. Por fim, temos também as monarquias e aristocracias, onde uma família real governava, o que não era muito comum na Grécia Antiga, ou às vezes a elite comandava todo o sistema governamental de uma cidade-estado. E esses sistemas variados mostram como era diferente o pensamento de cada cidade-estado na Grécia Antiga. Porque se a gente para pensar, a democracia ateniense é muito diferente de uma tirania, sabe? São sistemas, assim, completamente opostos, onde as pessoas têm ideias diferentes, entendeu? Cada um tem uma visão de mundo bem diferente da outra. E a Grécia Antiga também deixou um legado. Algumas coisas que a gente citou aqui como legado da Grécia Antiga. Primeiramente, é claro, o sistema democrático de Atenas, que serve de exemplo até hoje para vários governos no mundo inteiro. Os modelos de governo que inspiram até hoje, também pessoas famosas, né, nos governos da Grécia, que inspiram muitas pessoas até hoje também. Os conceitos políticos, principalmente deixados por Aristóteles e Platão, pensamentos filosóficos, né, que realmente fazem a gente refletir sobre toda a nossa existência, e a cidadania e direitos, que vem principalmente da democracia ateniense, onde eles queriam que as pessoas tivessem seus direitos respeitados e que elas pudessem opinar, ou seja, mostrar a sua opinião para o mundo e poder contribuir para as mudanças na cidade-estado dela. E esses legados moldaram a base política do direito e filosofia ocidentais. Por isso, a Grécia Antiga é considerado o berço da política ocidental.